Então, pessoal, tá gravando aí? Na aula de hoje a gente vai fazer um experimento, né? Na realidade era para vocês fazerem esse experimento, mas aí eu vou fazer junto com vocês e vou explicando passo a passo. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar a tensão da tomada, né, de 127 volts, então 127 volts, né? Opa, deixa eu dar um controlzinho aqui. 127 volts, né? É uma corrente alternada, certo? Então eu vou aplicar essa corrente alternada em cima de um transformador. Esse transformador ele vai ter lá um primário com muitas espiras, certo? Então vou ligar esse primário aqui no transformador. Como é uma corrente alternada, né? Ora ela está indo numa direção, ora ela está indo na outra direção. Ela faz isso 60 vezes por segundo, né? Então, nós temos da lei de Faraday, se a gente colocar um outro fio aqui, né, então tem o núcleo de transformador e tem o secundário do transformador, no qual nós temos menos espiras, né, espiras mais grossas, pela lei de Faraday, eu vou uma, uma tensão, uma diferença de potencial aqui do lado de um campo elétrico, né, uma diferença de potencial aqui do lado de cá, que vai pela razão de espiras, eu vou ter um potencial menor aqui. No caso, a espira que a gente vai utilizar, ela tem são dois conjuntos de espiras, né? São 12 volts, né? Corrente alternada, mais 12 volts, corrente alternada. Eu vou pegar apenas, vou usar apenas um ramo dessas espiras, né? Então aqui eu tenho ainda corrente alternada, tá certo? Após isso, eu vou ligar aqui diodos, tá? Nesses dois terminais aqui. Eu vou ligar na configuração de ponte retificadora. Então eu vou colocar um diodo aqui nessa direção, certo? Anodo, catodo, né? Lembrando que anodo a parte P, né, do semicondutor do tipo P, catodo é o semicondutor do tipo N. Então eu vou colocar nessa direção. Vou colocar um segundo diodo aqui, né? Também nessa direção. E aqui eu vou ligar, né, o positivo da minha fonte. Então aqui o meu referencial positivo. E para o outro lado, né, eu vou ligar dois diodos invertidos. Deixa eu apagar isso aqui para ter mais espaço. Então eu vou ligar um diodo aqui. Tá certo? E daqui desse terminal eu vou ligar também um diodo que vai ficar assim. Né? Então eles estão curto-circuitados aqui. Aqui eu tenho o meu referencial negativo. Tá certo? Então, no primeiro momento, nós vamos medir no osciloscópio essa corrente alternada, tá certo? No segundo momento, nós vamos pegar o sinal aqui da saída da ponte retificadora. Então, o nosso sinal, né, de tensão com relação ao tempo, ele vai ser da seguinte forma: na hora que o semiciclo positivo estiver passando, né, o semiciclo que estiver nesse condutor positivo, ele vem por aqui. Então, a gente vai capturar esse semiciclo positivo, e na hora que o semiciclo positivo estiver no de baixo, a gente captura ele também. Então, nós vamos ter uma retificação de onda completa. É aquela que tem 80% de eficiência. Então, nós vamos visualizar isso aqui no osciloscópio. Beleza. Em seguida, nós vamos conectar aqui ao positivo e ao negativo um filtro, tá? Que no caso será um capacitor. E aí nós vamos verificar que essa onda ela vai ser retificada com pouco ripple, né? Com pouco ruído aqui. E nós vamos nos aproximar muito de uma tensão contínua. Né? Nós vamos ter uma coisa aproximadamente assim. Tá? Então nós vamos fazendo parte a parte, medindo, eu vou mostrar para vocês os componentes e vou explicando cada componente. Tá joia? Então eu vou parar de apresentar aqui e vou passar para vocês para outra câmera. Parar a apresentação.
Aí eu peço a vocês só que marquem a minha câmera aí como câmera de referência. Vou trocar ela aqui. Deixa eu colocar aqui configurações. Vídeo. E eu vou substituir pela webcam. Tá certo? Então aqui vocês podem ver, né, aqui a gente está com um osciloscópio digital, tá certo? Tem algumas configurações aqui que eu vou mexer, que eu sei basicamente. Aqui é a tela do osciloscópio, no qual nós vamos ver o sinal. O transformador que eu vou usar, tá? Esse transformador, no primário aqui, ele tem 3 terminais, tá vendo? Então, por exemplo, se eu quero ligar em 220 volts, eu ligo nos terminais extremos. Se eu quero ligar em 127 volts, eu pego um do meio, né, um comum, e uma das laterais, tá? Então, eu vou ligar aqui em 127 volts. Aqui o secundário, eu tenho o referencial de 0 no centro, né? E tenho 12 mais 12. Então, eu vou pegar apenas... Pode falar. Para mim tá travado aqui, não sei se para mais alguém tá... agora voltou. Ah, desculpa. Não, Qual não, parte que travou? na hora que você começou a mostrar os pinos. Ah, tá. Então eu vou voltar. É o seguinte. Obrigado por avisar, Diego. Aqui tem o primário, tá certo? O primário tem 3 pinos, né? Os 2 pinos, quando eu quero ligar 220 volts, eu ligo nos 2 pinos extremos, né? Quando eu quero ligar 127 volts, eu pego um pino central e um dos extremos. Tá joia? Então, quando vocês mudam aquela chavinha lá do equipamento 110, 220, vocês estão trocando entre esses pinos aqui, tá? A ligação. Então, nos extremos, 220, no centro e uma das laterais, dá 127 volts. Nesse caso aqui está ligado em 127, tá? Então, o fusível ligado aqui no 127. No secundário, 12 mais 12, né? Então, eu tenho aqui 12 volts aqui do 0 até 12 volts e do 0 até 12 volts. Tá joia? Para esse experimento, eu vou usar apenas 12. Então, eu vou pegar 2 terminais aqui. Tá joia? Então, esse é um transformador. Eu vou usar ele na configuração 127, 12 volts. E no corpo dele aqui... ele é um transformador que sai 12 volts, 1 ampere. Então, 12 vezes 1 ampere vai dar um transformador de 12 watts, a potência dele, que ele aguenta. Além do transformador, né, eu vou usar diodos, né, eu não tenho a ponte retificadora, eu vou usar 4 diodos. Eu não consigo ver se está focando aí para vocês, mas vocês vão ver um traço cinza aqui, né? Como foi visto, aqui a parte preta é o anodo, a parte cinza é o catodo, certo? Ou seja, a parte preta aqui, isso é só invólucro, tá? O semicondutor está lá dentro, ele é pequeno. Isso aqui é uma proteção, um encapsulamento. Então, a parte de cá, eu tenho o tipo N, e a parte está pintada, desculpa, a parte preta, o tipo N, tipo P, e a parte está pintada em cinza, o tipo N. Se eu ligar isso no multímetro, né? Se eu coloco isso num voltímetro aqui, na função de diodo, né? Justamente essa daqui, ó, a função de diodo. E aí, se eu ligo numa direção, por exemplo, se eu ligo positivo, né, no tipo P e o negativo no tipo N, ele conduz, certo? Se eu inverto ele é isolante, né? O potencial lá cresce, né, e você não tem condução na configuração inversa. Então, eu só consigo configurar ele quando eu ligo o positivo no tipo P e o negativo no tipo N, certo? O positivo no anodo e o negativo no catodo. Então, eu vou configurar ele depois para fazer as conexões. Além disso, eu vou usar como filtro um capacitor eletrolítico, né? Esse capacitor eletrolítico, ele é um capacitor que tem polarização, eu preciso tomar cuidado com a polarização dele. A polarização dele é indicada no corpo dele, negativo, tá certo? E além disso, ele tem uma tensão de trabalho. Esse aqui, no caso, né, ele tem uma tensão de trabalho de 50 volts. Tá joia?
eu tenho sempre que tomar cuidado com essa tensão de trabalho para a tensão ser maior do que a tensão que eu estou utilizando para ele não estourar, porque senão ele estoura. E aqui eu tenho a capacitância dele, 1000 microfarad, tá certo? Em fontes, geralmente a gente usa valores altos de capacitância. Então, são 1000 microfarad, 2000 microfarad. Quanto maior a capacitância, melhor vai ser a filtragem. Vou usar aqui fios, tá? Condutores. E vou usar um protoboard, tá? Para ajudar a conexão, né? Vou fazer uma placa provisória. Então vamos lá. Vou tirar esse multímetro daqui. A primeira coisa, o protoboard, ele é conectado da seguinte forma. Esses conectores, esses buracos aqui laterais, eles são conectados entre eles até no centro aqui. Aí aqui é aberto, aqui eles são conectados entre eles, tá? Já esses centrais, eles são conectados em linha. Então, esses 5 aqui são conectados, esses 5 são conectados, então a conexão é sempre assim, tá? Nessa direção. Que aqui é nessa direção. Tá joia? Então, vamos lá. Como esses daqui são conectados, por exemplo, eu vou pegar um diodo, certo? E vou colocar aqui, ó, daqui para cá, né? Então eu tenho anodo aqui e catodo aqui, tá certo? Nessa direção. Agora eu vou pegar um diodo invertido, né, saindo do mesmo ponto, ligado aqui e ligado aqui, ó. Então olha só, eu vou conectar um fio do transformador aqui junto com esse fio esse ligação comum aqui, né? Se a senoide ela estiver vindo positiva, ela passa por esse diodo. Se ela estiver vindo negativa, ela passa por esse diodo. Então eu aproveito os dois lados do senoide, né? A parte de cima e a parte de baixo. Se é positiva, vem para esse lado, se é negativa, vem para esse lado. Então, uma conexão do meu transformador já está aqui. A segunda conexão. Professor, Pode falar? Travou? é que tá meio. Não, é que tá meio fora de foco. É que você tá. A câmera tá indo pro lado, você tá indo pro outro. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Eu acho que eu vou deixar ele mais parado. Não, a questão é que você tava. A câmera também que tava indo pro outro lado. Aí tava pro outro lado, você tava fora do ângulo de visão da câmera. Ah, joia. Agora tá dando para ver? Agora tá dando. Não, beleza. Então, olha só, a gente tá conectado aqui, ó. Né? Esse cara aqui ele é um comum, tá certo? Então, aqui eu vou ligar o transformador. Se a minha senoide ela vier positiva, né, ela vai vir por esse cara aqui, e eu vou aproveitar a tensão de cá. Se ela vier negativa, né, ela vai vir por aqui e vai tá espelhada. Vai vir por aqui e vai descer aqui. Agora eu vou colocar mais 2 diodos. Eu vou colocar do lado de cá e daqui a pouco eu mostro para vocês, vai ficar mais fácil. Eu vou colocar coloquei da seguinte forma. Deixa eu focar aqui. Então, olha só. Eu vou ligar um fio do transformador aqui, tá certo? Se a minha senoide vier positiva, né, ela vai vir para esse diodo aqui, tá? Que está ligado em comum com esse outro diodo. Se a senoide nesse fio vier negativa, ela vai vir para a conexão junto com esse outro diodo aqui, tá certo? Então aqui eu vou ligar um fio do transformador e de cá, nesse ponto aqui, eu vou ligar o outro fio do transformador.
Tá já? Então essa aqui vai ser a nossa ponte retificadora. Mas antes de eu mexer na ponte retificadora, vou fazer algumas medidas aqui na saída do transformador, tá? Eu vou usar esses dois fios aqui, ó, que é de uma das laterais do transformador. Eu vou usar essa sonda aqui do osciloscópio. Isso aqui é a minha referência, quando está polarizado, essa é a referência negativa ou referência terra, certo? E aqui é a referência positiva. Deixa eu ligar o transformador aqui. Tá? Então ele está ligado. E aqui eu tenho o que eu estou saindo de sinal. Deixa eu dar uma calibrada nele aqui. Então o que eu tenho ali na tela é um sinal alternado. Tá certo? Ele fala o seguinte, ó, eu tenho um sinal alternado, a frequência é 60 Hz, uma tensão média de 35 volts. Né? Ele tem uma tensão média ali de 35 volts. Mas quando a gente colocar a carga, essa tensão vai diminuir. Tá certo? Beleza. Eu vou abrir de novo aqui. E vou desligar a tomada, tá certo? E agora eu vou colocar, né, os fios do transformador aqui nos diodos. Tá? Então eu vou colocar um fio aqui nessa conexão. E outro fio aqui. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais um pouco. Então, olha só, eu liguei um dos fios, né, entre esses dois diodos, tá? E um dos fios entre esses outros dois diodos, né? Agora, eu vou pôr um fio para saída, né? Eu não tenho as cores vermelha e preta aqui, né? Na eletrônica, costuma-se colocar a cor vermelha como positiva e a cor preta como negativa. Mas como eu não tenho, eu vou colocar aqui o laranja como sendo positivo, tá? E vou colocar a cor azul como sendo sinal negativo da minha fonte agora. Tá? Beleza. E agora eu vou colocar aqui o osciloscópio, para a gente ver como que está esse sinal. Tá? Vou ligar aqui, vou ligar o transformador, né? E vou calibrar aqui. Deixa eu diminuir essa intensidade. Descer um pouquinho esse mundo. Tá com bastante ruído, tá sem carga. Deixa eu desligar aqui que eu acho que eu tô com algum diodo solto. Agora deu certo. Então ali, pessoal, deixa eu apontar lá tô falando e tô apontando pro osciloscópio. Então ali agora a gente está retificando. A parte de baixo da nossa tensão, ela está sendo ceifada, né? Tá ficando só a parte de cima, né? A gente está retificando a onda aí. Perguntas, pessoal? Não, por enquanto não, senhor. Tranquilo. Agora, aqui já fala, ó, a tensão média é 11,6 volts, tá? Agora eu vou desligar de novo o circuito, tá certo?
E agora, deixa eu voltar aqui para o circuito. Eu vou colocar um capacitor no meu circuito. Então, vou colocar o capacitor aqui no meio. Vamos pôr assim. Né? Aqui vai ser o positivo, tá? E do lado de cá, como está sinalizado no capacitor, é o negativo, tá? Então, vou colocar dessa forma. Indicar o positivo. E agora eu vou pegar mais 2 fios. Né? Aqui vai ser o positivo após o capacitor. E aqui vai ser o negativo após o capacitor. Tá? Aí eu ligo aqui. Positivo aqui. Negativo aqui. Vou ligar o transformador. Vou pedir ele para dar um autoajuste aqui. Então o que a gente tem é isso. Tem algum ruído, né? Tanto do equipamento de medida, né, das conexões, como do sinal também, né? O capacitor não está filtrando muito bem. E aqui a gente não tem nenhuma carga, tá certo? Consumindo corrente nessa fonte. Então ela está como se fosse quando você mede a tensão numa pilha aberta, né, ela dá a tensão tranquila. Quando você coloca lá uma carga, a tensão dela cai. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar uma carga aqui, né, simulando alguma coisa que a gente está ligando. Mas aqui, né, desligada, a gente tem quase que uma corrente contínua, né? Está aqui no valor fixo de... eu estou dividindo por 10. Deixa eu multiplicar isso por 10 aqui de volta. Deixa eu multiplicar por 10 e calibrar automático aqui. Então, agora eu estou com uma tensão aqui dando 17,4 volts. Eu vou colocar a carga. Deixa eu pegar um resistor aqui para de carga. ohms, 17, resistência, tensão sobre corrente. Então, corrente vai ser tensão sobre resistência. 17 dividido por 220 vai dar 0, alguma coisa amperes. Vai ser uma corrente... Vou pôr esse resistor aqui de 220. Vai dar uma correntezinha um pouco alta. E aí vai dar para a gente ver. Eu vou desligar aqui a tensão, né? E agora já vou conectar aqui o referencial negativo e o referencial positivo no resistor. E já vou conectar aqui nas próprias pernas do resistor, tá? As sondas aqui do osciloscópio. Tá joia? Então, pus aqui o negativo numa perna do resistor. Resistor não tem polarização, então você pode ligar de qualquer jeito. E o positivo aqui na outra perna. Agora a gente volta para o osciloscópio. Certo? E eu vou ligar aqui meu circuito. E aí vou pedir ele para... Vou dar uma ajustada nele aqui. Deixa eu pedir ele para ajustar automaticamente.
Então, ele já tá fornecendo para a gente os valores, ele está fornecendo para esse resistor de 220 ohms, ele está fornecendo 15 volts, né? E olha só, você consegue ver agora, visualizar um certo ripple lá, né? Mesmo com o capacitor filtrando, você tem um ripple presente. Né? Quando você tira a resistência, ele não parece quase que uma corrente contínua. Quando você coloca a resistência, você ainda vê que é um sinal retificado, né? E tem uma certa oscilação. Tranquilo, pessoal? Sim, professor. Beleza. Beleza. Então agora vamos sanar dúvidas aqui. Esse seria o primeiro laboratório que a gente faria, seria vocês montarem essa fonte, né? Porque vários experimentos que vocês forem trabalhar, a montagem correta, né, de uma fonte é interessante. Por exemplo, aqui essa fonte é uma fonte, um transformador que aguenta 1 ampere. E quando eu coloco uma carga, né, essa tensão, você vê que tem uma queda de tensão. Então, você precisa controlar essa corrente aqui para você ter uma tensão que alimente corretamente seu circuito. Deixa eu desligar aqui, para você ficar ligado. Aqui, vocês conseguiram visualizar como que é o diodo, né, meio sem foco, né? Deixa eu voltar aqui. Né, como que é o encapsulamento do diodo, certo? Deixa eu pegar o foco aqui. Como que é o encapsulamento, né? Lá dentro tem uma coisa pequena, micrométrica, né? Que parece um fio de cabelo. E aí tem esse encapsulamento e o significado do encapsulamento, né? Essa faixa aqui é o catodo, aqui é o anodo. Então, no anodo, nós temos o semicondutor do tipo P, no catodo, o semicondutor do tipo N. Se você polarizar ele diretamente, né, colocar o positivo aqui, o negativo aqui, você tem condução. Se você polarizar reversamente, né, isso não acontece, a menos que você chegue numa tensão que é a tensão de ruptura, né, no qual o seu semicondutor ele deixa de ser semicondutor e passa a conduzir naquela direção. Que foi o tema da nossa última aula, né? O primeiro semicondutor mais básico, que é o diodo. Na próxima semana, né, a gente vai ver uma teoria sobre transistor feito também com junções, né? Junções NPN e junções PNP. E depois nós vamos ver algumas aplicações que são um pouco mais elaboradas, né? A gente vai poder usar o transistor tanto como chave como um amplificador básico. Mas isso eu vou para as próximas aulas e depois nós vamos ver outros tipos de transistores, né? E ver amplificadores. Tranquilo? Mas até o momento o experimento é esse. E aí eu queria ver com vocês sobre a atividade que eu deixei com vocês, se ficou dúvida, certo? E sobre esse experimento que a gente fez hoje, que foi um experimento demonstrativo, tá? Devido ao RTR. Se vocês têm pergunta. Tem pergunta aí, Jacob? Não, tem não, senhor. Beleza. Professor, Pode falar. tem uma curiosidade, tipo assim, se colocasse mais capacitores, ia diminuir considerável o ripple lá, ou tem outras técnicas para fazer isso de uma forma mais eficiente? Ia diminuir, né? É um método mais simples de se fazer, mas tem outras técnicas, né? Você pode usar. Depois a gente vai ver. Eu cheguei a mostrar para vocês um diodo que é chamado diodo Zener. Ele tem uma queda de tensão nele, ele serve como uma tensão de referência. Só que o Zener ele tem a limitação de corrente, né? Você pode trabalhar com o Zener como referência, mas com baixas correntes, né? Para alimentar a sua carga. O que você faz é acoplar, né, o Zener a um transistor de alta corrente. E aí esse Zener ele fica na base do transistor como referência, né, de tensão,
E aí você pode colocar em série com esse Zener um potenciômetro, né, um resistor ajustável, e aí você consegue controlar a tensão de saída. Você ajusta a tensão para o valor que você quer, e esse transistor ele realmente vai deixar a tensão contínua, né? É claro que é necessário o capacitor para ajudar, mas não precisa de um capacitor tão alto, né? Um capacitor de 1000 microfarads já responde. E com isso, você consegue reduzir cada vez mais as suas fontes, né? Por exemplo, se você pegar uma fonte de celular, né, de smartphone, ela é pequenininha. Ela usa um pequeno transformador e já usa circuitos mais complexos, né? Já encapsulado tudo lá dentro, que faz a retificação e a filtragem. Então tem maneiras mais elaboradas de se fazer. Tá joia? Por exemplo, uma maneira bem simples, tem um CI, parece um transistor, é um circuito. Ele chama 7812. Ele corta, né? Você tem a onda, ele vai ceifa a onda em 12 volts. Então tudo que estiver acima de 12, ele descarta. Tudo que estiver abaixo de 12, ele mantém. Então ele costuma ceifar aqueles ripples. Entendi, obrigadão, professor. Daí você falou o simulador de tensão, né? Que dá para usar bastante. Isso. Uhum. Professor, esse dispositivo que você falou que ele ceifa, né? Tipo, não tem muito risco de esquentar muito, ter muito efeito Joule e acabar danificando outras coisas? O circuito integrado? É. Depende da corrente que você está trabalhando. Tudo é modelado, né, construído para se evitar isso. Por exemplo, o transformador, ele é feito, né, tem um núcleo dele. O núcleo dele é feito de um material magnético que responde bem à magnetização, tá certo? Mas quando você tira a magnetização, ele se desmagnetiza muito rápido, né? Ele é muito isolante. Inclusive, ele é laminado, né? Para você não ter corrente internas dentro do núcleo. Porque isso faz o transformador aquecer, né? Essas correntes parasitas no transformador. Então, ele é um material que se orienta muito bem os dipolos magnéticos e, ao mesmo tempo, é muito isolante. Os diodos, eles têm a tensão de trabalho dele, né, que é alta, e também tem que se tomar cuidado com a frequência, né? Tem diodos de alta frequência e diodos de baixa frequência. Um exemplo de cuidados a serem tomados por exemplo, eu fiz técnica eletrônica, né? E aí, depois que eu fiz o técnico eletrônica, eu fui ser militar, né? Ser soldado. E aí um capitão lá tinha, na época, um videocassete dele tinha queimado. Eu abri o videocassete dele e troquei lá, vi que um diodo estava queimado. Eu substituí o diodo por outro diodo. E um diodo por outro. E aí ele foi ver o videocassete, ficou feliz que o videocassete dele estava funcionando. Um dia ele foi ver o filme, o videocassete dele queimou, pegou só até fumaça dentro da casa dele. Aí eu fui conversar com um colega meu e falou: você pôs um diodo comum, de baixa frequência. E o diodo de videocassete era diodo de alta frequência. Então, quase que eu pus fogo na casa do cara. Então, tem características que você tem que... como é que fala? Você tem que dimensionar bem o seu circuito para que ele não tenha aquecimento. Então, para que você vai usar ele? Né? Se você vai usar numa retificação de alta frequência, se você vai usar muita corrente. Então, dependendo das dimensões que você vai usar, então você tem que tomar cuidado do dimensionamento e da temperatura que ele vai aquecer por efeito Joule. Ah, entendi, professor. Valeu. Tranquilo? Pessoal, alguém tem mais uma pergunta? Vou colocar 2 diodos Zener em série para... Deixa eu abrir aqui, fechou. Por exemplo, dobrar a tensão de saída. Sim. Você tem 2 diodos, por exemplo, de 5,1 volts, você consegue dobrar para
10,2 volts. Mas o problema do Zener era a corrente, né? A corrente que passa nele tem que ser baixa. E ele não é ligado diretamente, é ligado invertido, né? Esse diodo aqui, né, ele tem uma tensão de ruptura muito alta, né? O Zener não, a tensão de ruptura dele é 5 volts, 6 volts, é uma tensão baixa. Só que se você colocar muita corrente, ele queima, né, o Zener. E aí ele tem essa queda de tensão dele controlada. Então o problema do Zener é a corrente, né? Aí nós vamos ver que tem como sair fora disso usando o transistor. O transistor é uma boa saída para... Aí você usa o Zener como referência na base de um transistor. Nós vamos ver que o transistor ele tem são duas junções, né? Por exemplo, você tem um transistor NPN ou PNP, né? A base é a junção diferente. Então aqui você tem tipo N, tipo P, né? Só que a construção desse transistor, né, ela é tal que essa junção aqui central, que é diferente das outras duas, ela é uma junção muito fina, certo? Então quando eu começo, por exemplo, eu pego do coletor, injeto portadores, né, na direção, nessa junção que é polarizada diretamente. Então, por exemplo, se eu tenho PN aqui, né, ou por exemplo, se eu tenho PN, então eu injeto positivo aqui, né, e saio negativo de cá. Eu polarizo ela diretamente. Só que esse cara aqui é muito fino, né, e a construção é tal que parte dos portadores que eu injeto aqui passam direto. Então essa parte aqui que é do mesmo tipo que essa, ela começa a receber portadores. E aí, né, se tem um portador aqui, ela pega e conduz, né, porque tem excesso de portador, ela tem que liberar esse portador para a bateria. E com isso você tem uma amplificação. Então se você joga um pequeno sinal aqui na base, né, a base passa pouca corrente, você tem uma resposta grande aqui de corrente no coletor. Mas eu vou detalhar isso bem melhor na próxima aula. Então, quer dizer, você usa esse artifício para que você tem deixa eu ver se tem uma figura aqui que é melhor do que ficar fazendo com meus dedos. Deixa eu apresentar aqui. Tela inteira. Permitir. Deixa eu achar uma figura aqui. Eu acho que eu já até pus na aula para vocês aqui. Fiz. Pessoal, desculpa, ao invés de eu abrir outra aba, eu fiz na mesma aba. Vamos lá, de novo. Apresentando. E agora sim, numa nova aba, 671. Então, tá aqui os transistores. Transistor é esse cara aqui, né? Ele tem 3 pernas, tá certo? Nem sempre a perna do meio é a base, tá certo? Você precisa pegar no datasheet dele, né? Que é um tipo manual do componente, para você ver quem que é a base, quem que é o coletor, quem que é o emissor. Isso aqui são diferentes tipos de transistor. Esses transistores aqui com parte metálica são transistores de alta corrente. Então, geralmente aqui você acopla um dissipador, né, para dissipar calor, um cooler, certo? E aqui você tem a sua configuração do transistor. Então, uma junção PNP, né, você tem aqui
o emissor, a base e o coletor, ele é construído de tal forma que a base é uma camada muito fina, né, de elemento semicondutor. Então você ejeta portadores aqui no seu, do tipo P aqui desse lado, né, esses portadores, parte deles flui para a base, né, sai por aqui, mas são muitos portadores, a base não dá conta de fluir todos esses portadores, e essa junção ela é muito fina, então grande parte desses portadores vem para o coletor. Então o que você tem? Você libera a passagem de uma pequena corrente aqui na base, tá certo? E aí você tem uma grande corrente aqui no coletor, então você tem uma amplificação, né? Você, com um pequeno sinal na base, você amplifica o sinal no coletor, né? A corrente de emissor é a corrente de base mais coletor, e aí você tem ele como amplificador, como está, deixa eu ver aqui um exemplo, como está aqui nesse circuito. Nós temos aqui um transistor, né, bem simples, é um BC549, é um NPN. Então, aqui, nesse braço aqui, a gente tem o coletor, né? Aqui está o emissor, certo? E aqui na base, esse fio central, ele está ligado a um LDR. LDR é um resistor dependente de luz, né? É aqueles sensores que ficam lá no alto do poste, né, que à noite eles ativam a iluminação. Então, o que acontece? Quando você ilumina esse componente, né, ele modifica a resistência, ele aumenta, ele fica mais resistivo. Ficou mais resistivo, né, vai aparecer uma tensão aqui, que vai alimentar a base. Essa base, esse transistor está na configuração de chave, né, então ele aciona, e aí passa a corrente aqui no coletor, e você acende uma lâmpada de LED, né, ilumina lá o seu poste. Então esse aqui é um exemplo de transistor conectado como chave. Aqui também é como chave, aqui também é como chave, aqui é como amplificador, mas aqui são vários transistores. Aqui é como amplificador também. Aqui é um rádio AM, né? Ele está numa configuração que é chamada configuração Darlington, que é um transistor ligado no outro para você ter maior amplificação. Aqui você tem um sistema de oscilação, né? Você tem um indutor e um capacitor variável, e aqui uma antena, né? No qual você vai ajustando a relação capacitância e indutância, né? Para ter casamento de frequência, né? De impedância com o sinal vindo da antena. Então você sintoniza a rádio aqui, certo? E aí você pega um sinal de antena. Esse sinal de antena, ele passa por um filtro, um capacitor, né? Lembrando que o capacitor em corrente contínua, ele tem resistência alta, né? Mas em corrente alternada ele passa, né, tensão. Então o seu sinal vem aqui, aqui tem um sistema de controle de intensidade, né, de volume, né, dessa tensão. Esse sinal ele entra para a base desse transistor, é amplificado e vai para a base desse outro transistor, né, um transistor de alta potência, é amplificado novamente e o seu sinal da rádio vai para o alto-falante. Né? Aqui tem um outro capacitor eletrolítico aqui como filtro, né? Então isso aqui é um sistema para você ter um receptor de rádio AM, bem simples, bem rudimentar, né? Que usa o transistor como amplificador. Aqui é a configuração dele como amplificador, né? O seu sinal de entrada, um sinal pequeno, o sinal de saída defasado, né, de 90 graus, com amplitude maior. Mas isso a gente vai ver tudo na próxima aula. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Beleza, pessoal. Eu vou parar a gravação aqui. Se ninguém tiver mais dúvida, né, a gente pode